Bom dia, meus irmãos. Eu queria pensar em confessionismo agora. Confessionismo eu estou usando, irmãos, aqui como uma antítese da fé na palavra de Deus. Um dos capítulos, como o pastor Láquila abordou e ele compartilhou com a gente, vai falar justamente do problema. O confessionismo ali não é o ato de confessar, mas é a ideia de palavra da fé, confissão positiva, né? Em que as nossas palavras teriam algum poder nelas mesmas, de forma que através de uma declaração, de uma determinação verbal, a gente então faria do mundo espiritual vir uma realidade para o mundo material em que nós estamos, né? E usando então essa temática, eu quero desenvolver com os irmãos aqui nesses 50 minutos aí que me restam mais ou menos, sobre a dificuldade que isso tem trazido à igreja e o quanto que é importante a gente ter fé na palavra de Deus de fato, do que na nossa própria palavra, tá? Introduzindo aí o nosso assunto um pouco, para a gente tentar familiarizar com que, inclusive o pastor Acre escreveu com maestria, eu gostaria que os irmãos olhassem com atenção. Eu quero aqui indicar também o livro dele, né? Não só porque ele é meu amigo, ele escreveu, mas porque ele está iluminado pelo Espírito, uma vez que está tentando demonstrar o que a palavra de Deus ensina, e penso que ele foi feliz no que ele intentou. O confessionismo aqui então não se refere à vida do que confessa a fé, mas do que crê no poder das palavras humanas, chamada também de palavra de fé ou confissão positiva. Vocês têm uma história um pouco mais extensa disso num dos capítulos do livro, quando Kenneth Hagin, né, no século passado, foi o grande mentor, o grande espalhador, difusor dessa doutrina no mundo. Aliás, tem vídeos dele no YouTube, né? E o negócio é complicado. Vocês já viram vídeos do Kenneth Hagin no YouTube, né? É um negócio bem esquisito. Aliás, tem gente muito criativa que faz, não sei quantos são desse tempo, quando tinha Street Fighter no Super Nintendo. Alguém desse tempo? E aí tinha o Hadouken, Hollywood, né, aquelas coisas. E aí eles fazem umas brincadeiras com eles, até umas montagens lá. O negócio é bem complicado, porque deu combustível até para satirizarem a fé, uma vez que não é uma fé verdadeira, né? A principal defesa dessa confissão positiva, ou do confessionismo, é que a palavra humana confessada com fé pode trazer à existência o que for declarado. Eu me lembro que uma vez, uma família da nossa igreja estava com um filho crescendo, muito bonito, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas era uma criança muito bela, uma criança saudabilíssima, uma criança muito ativa, gostava de tocar saxofone, e crescendo ela desenvolveu um tumor no cérebro. E de repente aquele tumor se expandiu tanto que começou a afetar todas as faculdades dele, não só motoras, né, psicomotoras, mas também cognitivas. E daí um tempo aquele rapaz estava numa cadeira de rodas, se babando, usando fraldas, e os pais desesperados começaram a procurar pessoas que pudessem orar por eles, fraquejaram na fé. E então eu me lembro de uma profetisa que foi dar uma profetada e disse que não precisavam mais se preocupar, nem fazer tratamento algum, porque o garoto estava curado. E ela determinou a cura do menino e ele estava agora livre do problema. Nós éramos amigos, nós somos até hoje amigos da família, ainda que distantes. Eles hoje não moram mais em Friburgo, e a gente viveu o drama deles e chegou ao ponto de vê-lo cheio de esperança. Ele tinha um irmão mais velho, ele tinha um irmão mais velho, e que começou a acreditar naquela profecia, naquela dita determinação, naquela confissão positiva, naquela palavra de fé. E com alguns meses depois, o Kael, falei o nome, estava morto. O menino tinha falecido. Os pais ficaram revoltados com quem? Com quem? Com Deus. Porque Deus tinha falado através da boca de um profeta. Porque o que a gente declarar na terra, o que a gente fechar aqui, definir aqui no céu, também será definido. Ora, se o homem falou, Deus teria que ter feito. E foi uma crise para aquela família entender que não era culpa de Deus. Eles passaram um bom tempo tendo que trabalhar com isso, e eu não sei se até hoje superaram, viu? Isso gerou inclusive uma separação do casal, isso gerou uma crise terrível. Aconteceu com uma tia nossa,
ela estava com um tumor e ela precisava operar, mas a denominação em que ela estava dizia que ela não tinha que aceitar a doença, ela tinha que declarar que estava curada, e ela fez isso, só que só piorava. O que aconteceu foi que, na piora do quadro dela, ela entrou numa depressão profunda, porque como é que pode? Declaramos, Deus falou e não está acontecendo. Ela começou então a se rastejar pelo chão, não falava mais com ninguém, ela só andava literalmente de quatro, né? Como um quadrúpede. E a gente teve que brigar com ela e quase que obrigá-la a fazer a cirurgia. Quando ela fez, Deus deu a graça dela ficar curada. E ela se recuperou, graças a Deus, está 100% hoje. Mas continua na denominação que diz que ela estava curada antes. Continua. A cegueira das pessoas diante disso, inclusive pelo que a gente falou ontem aqui na mesa redonda, sobre a autoridade versus autoritarismo, né? E como que tem gente com medo de sair debaixo da palavra de um líder, como se a cobertura espiritual fosse acabar e maldições viessem sobre a sua vida. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Tem gente sofrendo. A gente às vezes até faz alguma caricatura, a gente até acha graça em algumas coisas, de fato tem coisa que é bastante caricata mesmo, mas infelizmente tem gente sofrendo, acreditando nessas coisas. Pais sofrendo, esposas em crise com seus casamentos, maridos, filhos com seus pais, alcoólatras, usuários de droga, e gente sofrendo de verdade por causa dessas questões. O pastor Áquila trata no livro que a palavra da fé, ou a confissão positiva, ou como ele está chamando aqui, o confessionismo, ele tem uma exegese duvidosa. Da onde vem essa exegese duvidosa? Há duas palavrinhas gregas traduzidas como palavra no português, que são logos e rema. A ideia dos defensores do confessionismo é que logos refere-se à palavra revelada de Deus, que foi base para as escrituras. Ok, o cânon bíblico, a Bíblia que você tem aí, Deus usou então o logos para fazê-la ser confeccionada. Todavia, rema, segundo eles, refere-se aos decretos e declarações supostamente dados às pessoas para que, proferindo-os, esses decretos, tragam cura ou prosperidade, ou algum outro tipo de bênção material para essa dimensão. Eu não sei quantos já leram alguma coisa de Rebecca Brown. Alguém já ouviu falar dessa autora? Alguns, poucos, né? Poucos. Ela escreveu 2 livros que foram febre no Brasil. Um foi Ele Veio Libertar os Cativos e o outro Maldição Hereditária. Eu não lembro em qual deles, eu fiz a resenha de um deles no seminário, mas isso foi no século passado também. Não foi não, foi no século 21 já. Agora que eu estou lembrando que foi no século 21. Mas eu me lembro que num dos seus livros ela dizia o seguinte, olha só, pastor Áquila, ela estava nos Estados Unidos, passando com seu marido numa avenida, e passou um Cadillac azul lindo, e o seu marido tinha um sonho de ter aquele Cadillac. Ela escreve isso no seu livro, tá? Não é alguém que contou, não, tá lá. Um desses 2 livros tem esse relato. E aí ela disse para o seu marido o seguinte, você quer o carro? Você gosta dele? Ele disse, poxa, quem me dera. E ela disse, declara que esse carro é seu, e no mundo espiritual isso será determinado e ele vai ser seu. E segundo a narrativa do livro dela, ele então determinou que o Cadillac era dele. E Deus, para o céu, faz uma assembleia extraordinária e a votação é unânime diante dos santos anjos da Trindade. E então Deus, no dia seguinte, manda o dono do Cadillac até a casa deles. Eles descobrem onde é a casa e o cara diz, Deus me mandou te dar essa chave que liga aquele carro. Irmãos, eu não creio que a Rebecca Brown minta nisso não, viu? Eu não creio que ela minta nisso não. Que de fato isso tenha acontecido. Mas eu vou deixar mais para o final um pouquinho, a gente pensar no que será que causou essa suposta bênção para a vida deles. Deixar só um pouquinho aí os irmãos curiosos, tá? Por que eu não creio que isso possa ser uma mentira, o relato dela? Ok, irmãos, está lá citado no nosso livro abençoado aí, que Pedro não faz essa distinção ao falar da palavra de Deus em sua primeira carta. Será que a gente consegue ler junto nessa fonte que está aí? Eu não sei se vocês conseguem ler. Quem conseguir me ajuda aí, vamos lá? Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por
meio da palavra. Segura um pouquinho, aí aparece lá no grego a palavra logos, ok? Aí Pedro continua, essa palavra é a palavra de Deus, ok? E aí, continuando a nossa leitura, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra, aí aqui ele está usando a palavrinha rema, ele tinha acabado de falar da palavra de Deus com a palavra logos, ok? Vamos seguir aí? A palavra do Senhor permanece para sempre. É uma citação de Isaías 40, versos 6 a 8. E aí então ele continua: esta é a palavra rema que lhes foi anunciada. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. Aqui, irmãos, fica muito claro que Pedro está usando rema e logos como... Começa com S e termina com inônimos. Só isso. Isso acontece direto na Bíblia, irmãos. Se Pedro quisesse dizer alguma coisa diferente, ele poderia ter escrito alguma coisa diferente a respeito da palavra revelada de Deus, que comporia as escrituras do Novo Testamento, e a palavra que é um decreto do nosso coração ao mundo espiritual, que seria a palavra rema. Mas não tem nenhuma única citação de algo parecido no texto sagrado, falando que é assim. Esse é um problema muito sério, porque se trata não de uma exegese. Exegese é quando você pergunta ao texto o que o texto tem para ensinar. Exegese, que pode também ser chamada de exegege, é um problema de quem quer colocar no texto a sua opinião. E a Bíblia fala que os pensamentos deles são... os caminhos deles são... E a promessa é que no final, se você der ouvidos a essas palavras, você vai sair em paz e em alegria, será guiado. Os montes de outeiros baterão palmas, Isaías 55. Só a palavra de Deus gera satisfação verdadeira. Jesus Cristo disse em João 15, verso 11, que Ele nos dizia suas palavras para que a sua alegria estivesse em nós e a nossa fosse completa. A gente falava ontem sobre a questão do aconselhamento bíblico, né? O Salmo 19 promete isso. A Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, alegra o coração, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples. Só a palavra de Deus pode causar isso. A palavra humana nenhuma pode fazer isso. Olha só o que a distorção disso pode causar. Olha algumas aplicações enganosas. Como agora há pouco eu contei 2 casos sobre questões de enfermidade. Uma das aplicações enganosas que a teologia do confessionismo trata é sobre curas divinas, curas milagrosas. Os defensores do confessionismo afirmam que a morte de Cristo garante cura para todas as doenças, bastando o enfermo ou alguém declarar sua cura. Olha, a primeira parte está certa. Cristo tem poder e nós cremos nisso. Há poder sim no sangue, né? A gente tem aquele hino no cantor cristão que fala sobre isso. Nós cremos que Cristo é poderoso para curar-nos de todas as doenças. E Ele de fato as venceu na cruz por nós. Na verdade, a Bíblia vai tratar isso de uma forma muito interessante, né? Existe uma realidade dupla do crente, que é o já e o ainda não. Ele já é salvo, já é remido, já é justificado, mas ainda não é glorificado. Então a gente tem que saber lidar com essas duas realidades para entender em que sentido tudo já foi vencido e em que sentido ainda temos que vencer algumas coisas. Se a gente não entender isso bem, a gente pira, como essas pessoas têm passado por isso, como vocês me viram falar ontem, agora há pouco, perdão, sobre essa questão das enfermidades, por exemplo. Isaías 53, versos 4 e 5 é usado geralmente por esses defensores junto a Mateus 8,17 para fundamentar a prática. Se você olhar, por favor, lá na sua Bíblia, Mateus 8,17, Mateus faz isso. Mateus, o escritor do Evangelho, ele está narrando a vida de Cristo lá, seus milagres, suas palavras, e quando ele fala de um milagre de Cristo, especificamente, que é a cura da sogra de Pedro, no verso 17, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, faz um comentário teológico. E assim diz lá: para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças.
na mente de Mateus, o que ele está dizendo aqui? Está claro isso, que cada cura que Cristo fez comprovava que ele era aquele de quem Isaías falava, que levaria sobre si as nossas enfermidades. Aqui, irmãos, faz-se muito importante a gente entender que cada vez que a gente é curado de alguma coisa milagrosamente, de fato, Isaías 53 está se cumprindo parcialmente. Já podemos ver o que nos aguarda. Todavia, a própria Bíblia fala, Jesus Cristo, não citando ainda os autores das cartas, mas Jesus Cristo fala que no mundo nós teríamos... Mas ele não levou sobre si tudo? Sim, levou. E ele prova isso através de incidências de milagres. Mas ele não prometeu que durante a estada nessa terra nós teríamos absoluta e universalmente o fim de todos os nossos problemas. Pelo contrário, Paulo escreveu lá em Filipenses 1, 29, que não apenas a graça de crer nós recebemos, mas também a graça de padecer. O apóstolo Pedro faz uma aplicação desse mesmo verso de Isaías, não material em relação à questão física, mas ele faz uma aplicação espiritual falando a respeito da vitória sobre o pecado. Todavia, todos nós sabemos, já somos vitoriosos contra o pecado, no sentido de que não somos mais escravos dele, não estamos mais sob o domínio do pecado, mas ainda não somos totalmente livres da presença do pecado. Esse já e ainda não é muito necessário para entender isso, mas esses irmãos não fazem essa distinção e acabam assim fazendo mal para muita gente. Conquanto então Isaías 53, versos 4 e 5 seja usado como, lá também como Mateus 8, 7, para fundamentar a ideia de que declarando a gente consegue a vitória sobre as doenças, todavia, as Escrituras estão saturadas de exemplos de homens de fé que sofreram enfermidades e não foram curados. O livro traz lá algumas narrativas, eu quero citar apenas algumas aqui de memória, como por exemplo, quando Paulo fala que deixou o Trófimo doente em Mileto. Quando ele fala para Timóteo não beber somente água, porque ele tinha frequentes enfermidades no estômago. Ora, por que a Bíblia não fala que Paulo ensinou lá para Timóteo a fazer a declaração da fé, a palavra da fé, a confissão positiva para que ele ficasse curado? Por que não tem isso lá? Porque a própria oração de Paulo por 3 vezes, e a oração de 3 vezes não significa que ele orou uma vez, amém, aí orou de novo, amém, em nome de Jesus, não foi isso. A ideia é que ele teve períodos de oração intensos. O judeu fazia isso muito bem, Paulo vem do judaísmo, então ele está diante de Deus se derramando, clamando para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne. Contudo, a Bíblia fala o quê? Que Deus disse o quê para Paulo? Sim ou não? Não. Qual foi a resposta de Deus? A minha? Ou seja, você vai permanecer com isso. E Paulo agradece por essa dificuldade. Ele agradece por ela. Aliás, irmãos, o negócio chega a um absurdo. Pastor Márcio, eu estava outro dia ouvindo um programa de rádio, Manuela, eu falava mal de rádio com vocês, né? Rádio evangélica tem hora que é tudo, menos evangélica, infelizmente. Em Friburgo a coisa está complicada. E aí um programa de rádio dizia o seguinte: o pastor estava dizendo que Paulo demorou a exercer a sua fé e por isso não viu o poder de Deus quando clamou, porque não orou como deveria. Meu irmão, se você aplicar isso para Paulo, tem que aplicar para Jesus também, que orou e não recebeu o que pediu. No Getsemane ele fala: Pai, tudo te é possível, passa de mim. E Deus também disse não para essa parte da oração, disse sim para a próxima: faça a tua vontade. Que aberração, que absurdo. Irmão, isso é coisa muito séria. Chegar a dizer que aquele que agradecia agora pelas suas fraquezas, porque nela se aperfeiçoava o poder de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 12, chegar a dizer que esse homem então teve pouca fé e que por isso passou o que passou, que ele aqui não é um exemplo de luta na fé, ele não declarou como deveria. Eu vi isso esses dias, tá, irmãos? Tem esse mês, talvez, mês passado. Como é que uma pessoa pode falar isso? E o que se perde? O que se perde? O quanto se perde quando a gente ouve uma coisa dessa e não ouve que de fato o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever quando escreveu aquele 12º capítulo da sua segunda carta aos Coríntios.
outra aplicação enganosa que a confissão positiva ou o confessionismo faz é a aplicação na área da maldição hereditária. Quantos já ouviram falar disso aqui? Maldição hereditária, quantos já ouviram falar? Perdão. O confessionismo afirma que palavras de maldição trazem consequências espirituais e físicas, até que sejam quebradas por palavras de bênção. Eu tinha uma irmã que está há 17 anos desaparecida. A gente nunca encontrou o corpo dela. Ela faleceu no tráfico de drogas, foi assassinada. E eu me lembro que um pastor batista, no meu seminário, me cercou para dizer que faltava confissão de fé para acabar com aquele problema na família. Irmãos, olha, naquela época eu não tinha maturidade que, pela graça, nesses anos Deus tem ministrado, ou era mais imaturo do que sou hoje, quem sabe? Meus irmãos, o sofrimento foi quadruplicado quando eu vi isso. Não ajudou em nada, só piorou a situação. Que bom que aquele pastor mudou de ideia. Ele hoje é um homem bíblico, bênção de Deus. Mas naquela época foi um estrago, né? E eu me lembro que no seminário batista que eu fazia, um grupo de irmãos me levou então para uma salinha no intervalo e foi me ungir para que Deus quebrasse a maldição da minha família. E no desespero, na falta de conhecimento, na ignorância que eu estava, irmãos, o negócio foi frenético, né? O babado foi forte, o bagulho foi frenético. E aí apareceu um mosquitinho de Jesus lá, um pastor, infelizmente, abriu mão da fé, está desviado. Mas naquela época, aquele irmão, magrelo demais, parecia um fantasminha, de tão branco e magrelo, a caveirinha de Jesus. Irmãos, ele entrou, quando ele ouviu o barulho, ele abriu a porta e viu, ele esbravejou e disse: deixa o Alex em paz, para com isso, que palhaçada é essa? Isso aqui é um seminário batista. Ele começou a dar um sermão, o pessoal parou, aí eu fui liberto naquela hora, né? Isso foi a minha libertação. Ele me libertou da maldição que eu estava vivendo naquela hora. E aí, graças ao bom Deus, ele me aconselhou, me ajudou. Então, os irmãos, não sei quantos irmãos conhecem histórias parecidas com essas que eu contei, das questões de enfermidade, e essa agora da minha irmã. Alguém conhece histórias parecidas? Vocês sabem que tem gente sofrendo por aí com essas palavras. Tem gente sofrendo muito. Pastor Áquila, eu vinha para cá e eu zapeava as rádios de Muriaé, da região aqui. Mas o negócio não está muito diferente, não. Irmãos, o negócio está complicado aqui em Muriaé também. A unção veio para Minas. É a missão UAI aqui. UAI de vocês. Se vocês não tiverem a mente muito focada na palavra, porque o negócio está disseminado nessa região também, né? Infelizmente. Além de outros textos fora do contexto, também fora do contexto, 2 textos são usados pela confissão positiva com frequência. Um deles é um texto muito interessante da Escritura Sagrada. Eu gostaria de ler com vocês a tarjinha amarela, vamos lá? Sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Êxodo 20, verso 5, após o 3º mandamento ser proferido por Deus a Moisés. Meus amados irmãos, está escrito. Está lá dizendo que Deus é zeloso e castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Antes de entrar na questão que a gente vai ver no próximo slide, quero dizer para os irmãos só uma coisa de início. Pensava sobre isso. Agora veja a proporcionalidade. Esse texto ele continua e ele fala: mas faço misericórdia até quantas gerações? 1000 gerações. Então a bênção hereditária vai mais longe, né?
Parece que o texto aqui nem quer falar exatamente da questão da maldição e da bênção em si, mas do quanto Deus é muito mais inclinado a perdoar. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se converta e viva. Ezequiel 18:32. Parece que tem em voga aqui nem é maldição e bênção, mas a ideia é: se eu sou Deus zeloso que castigo pelo pecado, muito mais quero demonstrar para vocês a minha misericórdia, porque 3 e 4 gerações para 1000 gerações a coisa é um pouquinho diferente, né? Ainda mais pensando na gematria dos judeus, que era a utilização de números para demonstrar algumas realidades. Mas olha só o que acontece com esse texto, se a gente olhar apenas para ele. A interpretação do confessionismo tem algumas dificuldades. A primeira, leiam vocês, por favor. Já tem um problema. Porque quem prega a maldição hereditária diz que tem uma legalidade dada a algum demônio. Só que o texto usado para falar que isso existe, na verdade, fala de Deus. Ele castiga. Então você vai quebrar a maldição de Deus. Como é que é isso? Só Deus pode fazer isso. E Ele o faz na cruz, quando Ele nos tira da maldição da lei que Ele deu através da graça dEle em Cristo. Satanás não tem essa prerrogativa na Bíblia. Tem um salmo muito legal na Bíblia que eu gosto demais, Salmo 91. E ele usado da forma certa é maravilhoso. O diabo usou de forma errada com Jesus lá na tentação, né? Mas ele da forma certa. Tem um verso lá que fala assim: nenhum mal te sucederá, praga alguma. Olha que palavra de fé, olha que confissão positiva. Davi está fazendo lá, né? Mas do jeito certo. Verdade. Verdade. Ué, mas Paulo escreveu isso também. Você já leu isso em Paulo, Romanos 8:28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque foram chamados segundo o seu decreto. Qual decreto? Porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E se for a cura que vai te igualar a Cristo, Ele vai te curar. Mas se for o sofrimento, a perda, a lágrima, a privação, a escassez, Ele vai te ministrar isso também. Então não será mal. O salmista está certo. Não quer dizer que eu não vou sofrer, quer dizer apenas que qualquer coisa que me chegar será para o meu bem. Paulo leu Davi. Isso muda tudo. Eu conheci uma família e eu fui visitar essa família numa quarta-feira à tarde. E eles tinham uma filha com microcefalia. Alguém já viu uma criança com microcefalia? Uma deficiência muito forte, muito agressiva, que acaba com as faculdades psicomotoras da criança. E quando eu fui visitá-los, tinha um grupo de irmãos batistas. Irmãos, eu estou falando disso aqui porque a maioria, pelo menos aqui, me parece que é batista, a grande esmagadora maioria, inclusive de membros da igreja. E a gente tem muito cuidado, às vezes a gente falar de gente de fora, e de fato precisamos chamar a atenção para a fidelidade à palavra, mas o nosso arraial está contaminado, viu, irmãos? O rótulo batista hoje não garante fidelidade às escrituras, não. Como disse o pastor Jude Clay ontem, essa igreja rema contra a correnteza, nada contra a correnteza. O meio batista já está muito contaminado por isso. Eu espero em Deus que ele traga um avivamento ao seu povo. E aí eu me lembro que estávamos lá e a gente foi comer alguma coisa, preparar um lanche. Coincidiu eu estar com alguns irmãos da nossa igreja, com irmãos de outras igrejas. Foram todos no mesmo dia lá, marcaram para o mesmo dia e eles não fizeram objeção a isso. E chegamos lá, a hora da oração chegou. E o povo batistão que estava lá foi dar suas profetadas e dizer que aquilo não era a vontade de Deus, que eles tinham que declarar a vitória, a cura, não tinham que aceitar aquilo, eles tinham que determinar a cura da sua filha e não aceitar a obra maligna que foi feita contra ela.
Eu fiquei um pouco assustado. Eu disse: meu Deus, aqui eu acho que não vai ser o momento, não é a hora de fazer algum tipo de confrontação, até porque a exposição emocional da família vai ser muito forte. Eu baixei minha cabeça, fiquei quieto, ouvi. Os irmãos acabaram de falar, oraram, determinaram, decretaram, mas não aconteceu nada naquele momento. E aí foi quando eu ia embora, eu cheguei no pé do ouvido do senhor da casa, o dono da casa, e disse: o senhor me permite voltar aqui amanhã? Mas eu gostaria de estar aqui sozinho com o irmão da nossa igreja. Ele disse: claro, pastor, pode vir. Agradeci muito a Deus por aquela oportunidade, agarrei com tudo que pude e fui lá. Eu li um texto com ele, um texto de John Piper. Não sei quantos irmãos conhecem o texto quando ele escreveu no hospital quando estava canceroso. Alguém conhece? O nome do texto é Não Desperdice o Seu Câncer. Está disponibilizado na internet. Tá? Um texto muito interessante. Não desperdice o seu câncer. E eu fui ali, pastor Márcio, dizer para aquela família o seguinte: conquanto faça sofrer, traga tristeza, gere algumas frustrações quanto às expectativas que temos a respeito do que um filho deveria ser para nós, e Deus entenda muito bem isso e se compadeça disso. Deus não foi pego de surpresa. Tem uma coisa que acontece na gravidez da mulher que pode levar a isso, táxi alguma coisa, não me lembro agora, tem um nome grande. Isso que você falou aí, isso aí. Ela teve isso. E eu disse para eles: isso não foi surpresa para Deus. Havia uma direção do próprio Deus. Não foi Nabucodonosor que foi estrategista impecável para conseguir vencer todo mundo e chegar a Jerusalém. Não foi Ciro que foi muito bom, estudou direitinho a arte da guerra para conseguir fazer o que fez. Na nossa Bíblia não foi Pilatos, nem Herodes, nem os judeus, nem os gentios que conseguiram frustrar os planos de Deus, senão que eles fizeram apenas aquilo que o plano predeterminado de Deus tinha estabelecido. Atos capítulo 4 fala isso. Daniel começa a sua profecia com cerca de 85 anos de idade, contando o passado para os irmãos que voltavam do exílio para Jerusalém, dizendo: lá quando o rei Joaquim foi levado, foi Deus que entregou na mão de Nabucodonosor, foi Deus quem deu os utensílios do templo para ele. E eles, chorando, começaram a cogitar uma nova possibilidade. Então tem um plano benéfico, belo de Deus, para a glória dele na nossa filha, desse jeito? Sim. Irmãos, eu louvo ao Senhor que houve um divisor d'águas entre a fé na palavra de Deus, nova na vida deles, com aquilo que era anterior, a confissão positiva, a palavra da fé, o confessionismo humano, distorção da palavra de Deus. Vocês nessa igreja tem um pastor que tem essa experiência de vida, pastor Áquila Cabral. Vocês devem conhecer parte dessa história, se não toda ela. As canções que abençoaram o Brasil, inclusive a nossa igreja, que ele compôs crendo na graça de Deus que se revela em todas as situações. Aqui em Êxodo, é Deus quem está fazendo. O diabo não tem parte nenhuma nisso aqui. Começa por aqui. Esse é um grande problema para usar esse texto para dizer que eu tenho que quebrar a maldição sobre a minha vida. Segundo problema, terrível para quem defende isso, é que a história dos reis demonstra claramente que a maldade dos pais era punida nos filhos, caso os filhos repetissem a maldade dos pais, conforme vemos nas histórias de Jotão, homem que servia a Deus, que teve Acais, filho, que não serviu a Deus, que teve Ezequias, que foi um avivalista, e que teve Manassés. Aqui tem 4 gerações de reis, né? Desde o primeiro até o último, são filhos um do outro, sem interrupção nenhuma. E é dito na palavra que Manassés fez Israel pecar como nenhuma nação no mundo pecou contra Deus. Foi a pior nação da terra, o povo de Deus. Como é que fica? Se Deus ia fazer, por exemplo, Ezequias pagar pelos pecados de Acais, a gente não poderia ter Deus usando Ezequias para um avivamento.
Isso não tem como ter compatibilidade com a história. O que Deus está dizendo lá é que Ele castiga o pecado dos pais dos filhos, quando os filhos praticam os mesmos pecados. Isso está endossado no terceiro problema que os confessionistas carregam. Sabe qual é? Essa interpretação de que a ideia de que Deus puniria pecados dos pais nos filhos, sendo que os filhos fossem obedientes e os pais desobedientes, os ascendentes, os que viessem antes, não só pai, progenitor, mas o avô, o tataravô, não importa, os que vieram antes. Se a gente tem a ideia de que Deus pune o pecado dos pais nos filhos, sem que os filhos pequem igual aos pais, nós temos um problema sério com Ezequiel 18. No verso 20, eu não vou fazer a exposição do texto para vocês, a hora não me permite, mas no verso 20 temos o resumo de todo o texto. E é muito legal você dar uma olhadinha no que está lá. Ezequiel 18, verso 20 diz assim: aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se aquele texto de Êxodo 20 ensina que Deus pune pecado dos pais, pecados ausentes nos filhos, mas Deus os pune nos filhos, nós temos uma contradição na Bíblia, então ela não é mais a palavra de Deus. Tem que descobrir o que é de Deus, Ezequiel 18 ou Êxodo 20. Logo, não pode haver aqui uma contradição, uma antítese entre esses textos, senão apenas verdades complementares. Quando os pais cometem os pecados dos filhos, quando os filhos cometem os pecados dos pais, Deus os pune porque é Deus zeloso, e Ele preserva a glorificação do seu nome, a beleza da sua santidade em qualquer pessoa que peque, porque a justa reação de Deus ao pecado é a sua ira, o seu castigo. Então Ele não vai deixar passar. Se pais pecam, se filhos pecam, se netos pecam, não importa enquanto vocês pecarem, haverá minha mão sobre vocês pesando. Mas à medida que vocês se arrependerem, eu faço misericórdia. E olha que eu faço até 1000 gerações. Ou seja, eu quero perdoar meu povo e não puni-lo. Sendo assim, a gente percebe então, aliás, só uma curiosidade legal, dá uma olhadinha, você está com a Bíblia aberta em Ezequiel 18? Dá uma olhadinha no verso 5. Olha como é que ele começa: se um homem for justo e agir com retidão, certo? Deus desenha para a gente. Desenha, porque tinha um ditado, né, no meio do povo que dizia que os pais comeram uvas e os dentes ficaram manchados. Eles dizendo então, poxa, a gente está aqui sofrendo, né? Estamos no cativeiro. Quem pecou foram nossos pais. Quem pecou foram eles que pecaram, não foi a gente. Aí Deus está falando assim: vamos parar com esse ditado em Israel. Vamos parar com isso já. Eu não sou injusto. Aí ele fala: se um homem justo, agora olha só no verso 10, se ele gerar um filho que se torne ladrão, então o filho dele. Agora o verso 14, também se este por sua vez, então o neto do primeiro, ou o filho do segundo, também se este por sua vez gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, você vai ver que para cada geração tem um tratamento diferente. E tem mais, olha o que acontece a partir do verso 21. Diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Agora olha o verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e praticando mal, fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, por acaso viverá? Não. Ou seja, a santidade de hoje não garante a de amanhã. Você tem que tomar jeito, viu? Não é porque você levantou a mão um dia num culto que Deus está aí. A salvação é pela graça, certamente, mas a perseverança é pela luta diária. E ela não nos faz salvos, ela revela se de fato fomos convertidos um dia. Então você precisa lutar. É nesse sentido que a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. A gente tem que se negar e também tem que, conforme Lucas, dia a dia tomar nossa cruz, que é assumir que eu merecia a morte. Se você não fizer isso diariamente, algum problema, porque aquele que perseverar até o fim, ou seja, a salvação final revelada, como Pedro coloca, aquela que está para ser revelada, ela é a prova da salvação inicial. Se eu não permaneço, é porque eu não fui salvo de fato e por isso não poderei ser glorificado.
Quem foi salvo de fato, persevera, permanece, né? É para pensar. Vamos lá, seguindo um pouquinho mais, o pastor Áquila, ele trata de um texto muito interessante de Tiago, porque muita gente vai usar esse texto. Irmãos, olha, texto fora do contexto é pretexto para a gente fazer bobagem, né? Heresia, né? E esse texto aqui, como é mal utilizado. Eu não posso ler o texto todo, seria até bom fazer isso, mas eu vou ficar só com esse trechinho dos versos 9 a 12. Eu gostaria que vocês lessem, por favor. Olha só como que um texto pode ser mal interpretado. Podem começar a ler. Perguntar a vocês, vamos olhar um pouquinho para o texto aí, vamos participar um pouquinho aqui. Escola Bíblia Dominical, né? Vamos lá. Do que esse texto está tratando? Em uma palavra, quem descobrir vai ganhar um doce do pastor Márcio depois. Em uma palavra, do que ele está tratando? Tem que falar em uma palavra. Hein? Da língua. Tá, mas do que em relação à língua, ao ato de falarmos, de usarmos as palavras? Em uma palavra. Maledicência? Sim, mas a maledicência aponta para uma coisa que o texto está denunciando, tem uma coisa anterior. Também está consequente aquilo que vem antes. Uma coisa anterior. Olha, o doce vai ser de quem? Olha que é um doce bom, hein? O revelamento aqui me disse isso. Brincadeira, vamos lá. Revelação é de Deus. Revelamento é aquilo que a gente cria, né? Vamos lá. Hein? Olha, mas eu quero ir uma palavra. Isso aí, uma palavra. Um crente pode servir a Deus e ao diabo? Com o que a gente faz com a língua? A gente bendiz? A gente bendiz e maldiz, que é o que de Deus? Está no texto. Está no texto? Esse que eu estou usando? Isso, está lá no início. Está no início, ó. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Ele dá um detalhe: feitos. Mas eu não bendigo a Deus? Como que eu posso amaldiçoar quem é a imagem e semelhança de Deus? Qual é o nome disso? Quem falou aí? Incoerência. Tiago denuncia incoerência. Boca de crente não pode ser igual ao ouvido do pastor que está torto aqui. Boca de crente não pode ser assim. Se você foi salvo pela graça, e se a sua boca é feita por Deus agora para proferir palavras que abençoem seus irmãos, e não é declarar a vitória, não. Abençoar, a gente vai ver mais adiante, que é uma outra questão. O ponto é, como que você pode, como crente, bendizer a Deus e amaldiçoar quem é imagem e semelhança dele? Isso é uma incoerência. A crente tem que ser coerente com a sua fé. Tiago não está falando de poder de palavra. Tiago está falando de coerência da linguagem do crente. Não tem lógica crente falar mal de crente. Quando a gente vê coisa errada no crente, a gente faz o quê? Mateus 18. Vai lá e conversa com ele. Se ele não ouvir, você faz o quê? Leva alguém para ajudar, testemunha. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Quando o crente vê mal em outro crente, ele ajuda o outro a crescer. E se o outro não quer crescer, se depois, no final das contas, mete o pé, bota para fora. É Jesus quem fala, tá? Se não quiser ouvir a igreja, considera como gentil, corta do povo. Mete o pé. Igreja é lugar de pecador arrependido, não impenitente. Os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Ah, pastor, mas o joio e o trigo crescem juntos. No mundo, Cristo explicou que o campo é o mundo, não a igreja. João, apóstolo do amor, dizia que ontem ele manda a gente nem cumprimentar quem não quer ter fé verdadeira em Cristo. Não no sentido de a gente não ser educado, mas no sentido de eu não compactuar com as suas crenças equivocadas, com a sua vida de pecado.
Agora, quando eu começo a olhar o erro alheio e amaldiçoar aquela pessoa com maledicência, aí sim, são maneiras de colocar a incoerência para fora. Quando eu começo a tentar me promover, porque toda vez que eu falo mal de alguém, eu tento, através disso, indiretamente, falar bem de mim. O outro faz e eu não faço. Isso é o fariseu orando. Obrigado porque eu não sou igual fulano Beltrano, eu sou melhor. Isso não é coisa de crente, isso é incoerente. Porque o Deus e Pai daquele irmão é o Deus a quem você bendiz, e ele é criado à imagem e semelhança daquele Pai. Como é que você pode falar mal de Deus e falar bem de Deus e falar mal da criação feita à imagem e semelhança dele? Não tem lógica. Pegaram? Simples e tão belo. Mas tem gente que faz umas coisas malucas aí, né? Agora olha só. Jesus, a hora nunca é tão legal comigo. Vamos lá. Aliás, isso é o mal de todo pregador, né? Todo mundo sofre, é uma maldição hereditária que a gente carrega, né? Essa acho que não dá para quebrar essa história. Só na eternidade que não vai ter mais relógio. Vamos lá. Se esse texto ensina que estamos presos, irmãos, atentem para isso. Se esse texto ensina que estamos presos às maldições que proferem por aí, e que precisamos quebrar uma a uma com palavras de fé, e quando não soubermos o que disseram da gente? Você está no salmo, irmão. Você está no salmo. Você vai fazer igual os atenienses lá, né? Vai ter que fazer uma declaração às palavras desconhecidas. Não tinha altar a Deus desconhecido? Vou fazer agora uma declaração de fé às palavras desconhecidas. A gente canta sobre tua vida, vou profeta, né? Esse canto que tem lá coisas boas, mas pensando por esse lado aqui, não tem nada a ver, meu. Você está no salmo. Deve ter meia dúzia de gente que não gosta de você por aí. Tem mais de uma dúzia que não gosta de mim nesse mundo. Só em você chegar numa faculdade e dizer que você é evangélico, já tem um bocado de maldição sendo proferida ao seu redor. Não é porque você é mal educado, porque você é destratável, não. Mas é porque você tem uma crença. E se alguém conhece a sua crença cristã bíblica, já sabe que você, no mínimo, é um intolerante. É o que dizem da gente hoje, né? Infelizmente. Então, primeira questão é, se você for depender de quebrar tudo, vai ter que sair por aí. O que você pensa de mim? O que você pensa? O que você falou de mim por aí? Coitado de você. Você vai ficar maluco. E tem gente assim por aí. Você já conhece pessoas assim, gente ficando com esquizofrenia, né? Com loucura, né? A pessoa está ficando louca. Tem que tomar tarja preta, porque ela vive louca pensando no que dizem dela. É uma coisa complicada. Irmãos, Tiago não está ensinando o poder espiritual das palavras, mas defende a coerência de nossas palavras. Se bem dizemos a Deus, não podemos amaldiçoar sua imagem. É só isso. E é belo, não é? Não é belo pensar nisso? Gente, espera aí, mas o meu irmão é mais semelhança de Deus. Ele foi criado em Cristo como eu. Então, se Deus me deu a prerrogativa de ver o defeito dele, é para que eu ajude a crescer. Quantos irmãos há que não cresceram porque faltou apenas alguém que cumprisse a coerência que Tiago está se referindo? Vocês devem ser coerentes. Porque aconselhar e ensinar uns aos outros é prerrogativa de ovelha, não exclusiva de pastor. O pastor ensina a ovelha a fazer isso, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, que é o quê? Aconselharem-se mutuamente, ensinarem-se mutuamente. Além disso, se o que se diz tem todo esse poder, se o que se diz da gente tem todo o poder, como que a gente pode lidar com o conselho de Salomão? Leiam, por favor, Eclesiastes 7, 21 e 22, por favor. Se você disser que não, eu vou dizer que você é mentiroso. Aí são dois pecados. Irmãos, briga com Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Briga comigo, não. Eu tive que pedir perdão a um pastor em nossa associação, porque por causa do que falaram dele para mim, eu falei dele para algumas pessoas. E na última assembleia associacional que tivemos em nossa igreja, a sua esposa falou disso, chorando, dizendo: quanta gente a gente tem ouvido falar que fala mal da gente, mas nunca chama a gente para conversar. E aquilo acabou comigo. Glória a Deus porque acabou comigo. E eu fui até aquela irmã, pedi perdão a ela, pedi perdão ao pastor. E no domingo de manhã eu cheguei para a igreja e pedi perdão à igreja pelo meu mau exemplo.
Pedi perdão, eu não lembrava com quem eu tinha falado, mas eu disse que fosse quem fosse, que me perdoasse. E dentro do plenário tinha um irmão que não era de nossa igreja, que há muito tempo tinha ajudado a nossa igreja antes de eu chegar lá. E ele pensava mal de mim também do mesmo jeito. Ele estava nos visitando nesse domingo de manhã. Aí ele vem as lágrimas à frente, vem em lágrimas à frente. E ele fala: pastor, já que é o dia da confissão, eu quero me confessar. Eu também falei mal de você para um bocado de pessoa. E foi um chororô só na igreja, né? A gente sabe que a gente tem uma linguinha que precisa de um caixão à parte quando a gente morre, né? O negócio é complicado. Por isso que o Tiago fala, é mal indomável, né? É difícil lidar com ela. Que desafio manter a linguinha servindo ao Senhor. E aí então, aqueles irmãos não só me perdoaram, glória a Deus por isso, mas Deus tem feito uma obra na minha vida. É uma luta. Não ser maledicente é uma luta. Mas Salomão fala: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Infelizmente, irmãos, não atentamos para o que Deus atenta quando nos ouve. Lucas 6,45 nos diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio. A Bíblia fala que Deus tirou nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, que Ele habita a gente. Por isso que é incoerente um crente falar mal dos outros. É muito incoerente, porque o coração dele é bom. Então não podia ver coisas ruins desse coração transformado. Ele ainda é um pecador, mas é um pecador salvo, um coração transformado. Eu quero fazer apenas 2 aplicações disso para os irmãos nos 5 minutos que me restam. A primeira aplicação é essa que eu gostaria que você falasse para algum irmão aí. Confie na palavra de Deus. Vira para alguém e fala isso. Confie na palavra de Deus. Isso me curou, tá, irmãos? Isso me curou de muitos traumas. O tempo não me permite, mas isso cura a gente dos traumas. O Salmo 19, versos 7 e 8, que eu já citei aqui parcialmente, diz assim: deguste comigo a leitura, vamos fazer juntos? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Não importa o que tenham dito, escute a voz de Deus, porque não ouvi-la não pode revelar. Eu tiraria o pode, não é uma possibilidade, é uma certeza. Não ouvir a voz de Deus revela idolatria. Eu tenho certeza que todos aqui ouviram alguma coisa que não gostariam de ouvir de pai e mãe, mesmo que eles estivessem bem intencionados. Alguém aqui ouviu coisas de marido, de mulher, de namorado, namorada, de patrão, de empregado, aquele irmão abençoado no trânsito que te deu uma palavra um pouco mais dura, porque você deu uma barbeirada. Todos nós já ouvimos alguma coisa de alguém que não ajudou no nosso crescimento. E se nós não cremos, como o pastor Acra trata no livro, sim, há influência psicológica, há influência nos traumas que alguém pode trazer na vida, só que tem um problema. O que falam para mim, darão contas a Deus disso um dia, mas o que eu faço com o que falam para mim, eu darei contas um dia. Porque se eu escuto o que alguém fala de mim, ou para mim, de mal, e não escuto na minha Bíblia que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que se alguém está em Cristo é nova criatura, que todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. Se eu tenho a história de José que me mostra que tudo de mal que fizeram contra ele, ele dedicou isso à sua fé na soberania de Deus, e por isso ele não guardou mágoa dos seus irmãos, ele não teve problemas de se vingar de ninguém. Se eu não levo isso em consideração, mas escuto um homem, uma mulher, seja meu pai, minha mãe, alguém que eu amo muito ou que eu odeio demais, se eu escuto um homem e não escuto a Deus, eu sou um idólatra.
O que cura isso não é terapia lá no mundo, é quebrantamento diante da cruz. Eu ouvi de meu pai um dia: eu preferia você num caixão do que numa igreja batista. Eu amo meu pai. Como nos damos bem? Pastor, como é que você venceu isso? A minha mãe me perguntou isso um dia. Comemorava meus 22 anos de idade. E ela perguntou para mim, com meus pais na rua e com a minha esposa, na época, minha noiva. E ela me perguntou: você não guarda mágoa do seu pai? Eu disse: não guardo. Os pecados dele foram levados na cruz. Eu mereci o inferno, não só o que ele falou de errado para mim, mas pela graça eu fui salvo. Deus me fez seu filho. Como guardar mágoa? Deus me curou, irmãos. O homem que matou a minha irmã, Wilson Naval, 19 anos de igreja, o pior traficante que Friburgo já conheceu naquele tempo, recebeu uma carta minha, pela graça do meu Deus, em que eu dizia: diante da humanidade, diante das leis desse país, você precisa pedagogicamente responder. Só que mesmo que você não tivesse feito isso com a minha irmã, você iria para o inferno sem Jesus. Então rogo a Deus que Ele salve a sua alma, Naval, como Ele salvou a minha. Se ele leu, eu não sei. Espero que tenha lido. Espero encontrá-lo na glória celestial um dia. Confie na palavra de Deus, ela restaura a alma. O nosso problema é que a gente ouve de menos esse livro, e ouve demais esse livro demoníaco. Eu não preciso do paparico do pastor Acre, nem ele do meu, para a gente continuar firme na fé. Conquanto tenhamos que ser recordados, honrarmos a quem devemos honra. Se falharem comigo, Deus não falha, a sua palavra não volta vazia. E Ele me disse que Ele me ama. Ele me disse que deu o Filho dEle para salvar a minha vida. Ele me disse que no fim da história não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza, mais morte, porque as velhas coisas terão passado. Então eu confio na palavra dEle. Eu abraço meu pai. Marcelo foi um dos capangas que o Wilson Naval usou quando mandou matar minha irmã. Marcelo estava foragido, polícia querendo pegar aquelas pessoas. E aí foi quando fomos orientados a sair de casa, fomos ameaçados. E quando voltamos a casa, a coisa se apaziguou. Aquele homem encontrou o pastor Daniel Cunta, diretor executivo de missões da nossa Convenção Batista Fluminense. À época, um dos pastores da central onde era membro. E aí aquele homem, ouvindo falar de Jesus através do pastor Daniel, ele disse: eu posso ir à sua igreja? Ele disse: pode, mas você sabe que lá um dos membros é o Alex, que vocês fizeram o que fizeram com a irmã dele. E Marcelo disse, o pastor Daniel disse: eu posso falar primeiro com ele só, para ver como é que ele vai reagir a isso? E aí quando o pastor Daniel Cunta me contou, eu disse para ele: por favor, leve o Marcelo lá na igreja, e deixa que eu recepcione. Confie em Deus, me deixa falar com ele. E quando marcaram aquele domingo, Marcelo chegava pelo hall de entrada da igreja, como aqui, na rua, para entrar na igreja. Eu estava lá na porta esperando. E eu disse: diante dos homens você deve um crime. Diante de Deus você deve, como eu, uma eternidade no inferno. Mas se o meu Cristo pagou por você, quer na cadeia ou fora dela, se você morrer ou Cristo voltar, eu quero estar com você no céu. Eu dei um abraço nele. Aquele homem saiu chorando, nunca mais voltou à igreja, não conseguiu entrar na igreja. Anos depois, eu estava casado com Bianca, fui empossado na igreja batista lá em São Geraldo, e eu estou passando pela quadra que tem até que chegue a nossa igreja. Vocês lembram daquela quadra ali? Quem está lá sentado? Marcelo. Anos depois, dominando o tráfico em São Geraldo. Eu paro meu carro, sento na arquibancada com ele. Ele: Alex, você está aqui? Eu assim: estou na igreja aqui agora, sou pastor aqui. E ele disse: cara, para minha vida não tem jeito. Eu disse: tem. Deixa eu caminhar com você, cara.
Não tem, cara, eu sou terrível, você não sabe quem eu sou, cara. Você não sabe quem eu sou. E Deus me salvou, Ele salva você. E Marcelo disse, vamos pensar. Eu disse, cara, pode ser que não tenha tempo. Dias depois ele tomou 5 tiros e foi assassinado. Eu não sei se eu encontro Marcelo no céu. Não sei se encontro a minha irmã. Se qualquer um deles pagarem, se as minhas filhas não forem para o céu, Deus não será injusto, porque nós somos pecadores. E a alma que pecar, essa morre. Deus não é injusto em mandar ninguém para o inferno. Mas Ele só é gracioso quando Ele manda a gente para o céu, pela justiça de Cristo imputada a nós. E quando Ele fez isso por mim na cruz do Calvário, a minha vida agora é dEle, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E viver que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Isso cura a gente, faz a gente perdoar, repreender na dose certa, sem mágoa, sem rancor no coração, sem sentimento de vingança. Essa é a fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, minha última aplicação, já passando os 5 minutos do meu tempo, me perdoe, vou parar agora. Cuidado com o que você diz. Porque conforme bem citado pelo pastor Acla no seu livro, Mateus 12:37 diz, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Segundo Cristo, por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E um coração perdido, impenitente, não transformado, revela-se nas palavras que profere. Não há poder nelas maior do que a palavra de Deus. O que pode acontecer é um julgamento. O que pode acontecer é a gente demonstrar através delas um coração que não confia em Deus. A boca de um crente tem palavras certas, e são essas: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, verso 29. Crentes são assim. Nós somos crentes. Sejamos coerentes, então.